Olá, esta é mais uma videoaula do canal Matemática Sem Receio, o canal para quem quer ou precisa retomar seus estudos em matemática. Vamos lá? Vamos relembrar os valores trigonométricos exatos para os chamados ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para esses ângulos, é possível fornecer o valor exato do seno, do cosseno e da tangente. Também é possível fornecer a cotangente desses ângulos na forma exata. Se você lembrou que o seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, este é o valor correto. Para preencher o restante da linha de 45 graus, basta explorar as relações conhecidas. Para ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ora, o 45 graus é complementar a ele mesmo. Portanto, o cosseno de 45 graus é igual ao seu seno. Ambos valem raiz de 2 sobre 2. Para a tangente, talvez o melhor seja usar que o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo resulta na tangente deste ângulo. Como senos e cossenos são iguais, obteremos 1. Este é o valor exato da tangente de 45 graus. Como a cotangente de um ângulo é o inverso da sua tangente, o inverso de 1 será 1 também. Ou, se você quiser, dividir o cosseno deste ângulo pelo seno também resultará em 1. Veja que para completar os valores exatos trigonométricos para o ângulo de 45 graus, precisamos, na verdade, reter um valor. Os demais foram obtidos utilizando relações trigonométricas. O raciocínio que faremos permite que justifiquemos isoladamente cada um desses valores. Vamos começar, então, com o seno de 45 graus. Por que será que é este valor? Basta você pensar em um quadrado cortado por sua diagonal. O tamanho da medida desse lado será irrelevante, chamaremos de A. Quando cortamos pela diagonal, será uma bissetriz do ângulo de 90 graus e aparecerá um ângulo de 45 graus. E você conhece uma relação que permite fornecer a medida da diagonal desse quadrado a partir do lado desse quadrado. A diagonal do quadrado vale o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Se você não lembrava dessa relação ou não sabe de onde ela vem, basta aplicar um Pitágoras nesse triângulo retângulo e você chegará nessa relação. Bom, com isso, você já está pronto para confirmar o valor do seno de 45 graus. Você pegará o cateto oposto, que é a medida do lado do quadrado, sobre a hipotenusa, que é a diagonal do quadrado, que vale A vezes a raiz de 2. Qualquer que seja o valor de A, ele será cancelado. Isso dará 1 sobre a raiz de 2. Este valor está correto, mas não racionalizado. Se racionalizarmos, chegaremos que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Observe que nessa figura também chegaríamos que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e não seria difícil também confirmar que a tangente e a cotangente de 45 é igual a 1. Estaríamos dividindo duas medidas iguais. Colocar mais um valor, o seno de 30, 1 sobre 2 ou meio, este é o valor correto. Cada valor trigonométrico fornecido vale por 2. Existe outro lugar dessa tabela que nós escreveremos meio também. Ora, o 30 graus e o 60 graus são ângulos complementares, portanto, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Eles valem meio. E o seno de 60, será que você lembra este valor? Raiz de 3 sobre 2, este é o valor. E, novamente, marcaremos raiz de 3 sobre 2 também em outro lugar. 60 e 30 graus são complementares, portanto, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Para as tangentes, vamos aplicar a divisão do seno dividido pelo seu respectivo cosseno. A tangente de 60 graus, basta dividir essas duas frações. Observe que nessa divisão é possível cancelar os denominadores meios e chegaremos que a tangente de 60 é raiz de 3. Se você ficou um pouco inseguro em relação a este cancelamento, lembre como é o procedimento para dividir frações. Estamos dividindo
a raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2. Dividir frações é pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Agora sim poderemos cancelar esse 2 quando formos multiplicar. Isso daria 2 raiz de 3 sobre 2 ou simplesmente raiz de 3. Novamente, ângulos complementares permite preencher um outro espaço dessa tabela. A tangente de 60 é igual à cotangente do seu ângulo complementar, portanto a cotangente de 30 também vale raiz de 3. E para a tangente de 30, vamos dividir essas duas frações. Já fez o cálculo? Se você chegou em raiz de 3 sobre 3, você está certo? Não chegou? Será que você esqueceu de racionalizar o resultado? Quando você divide a fração meio por raiz de 3 sobre 2, você multiplica pelo inverso da segunda. Isso dará 1 sobre raiz de 3. Esse resultado está correto, mas não racionalizado. Racionalizar é tornar um número racional no denominador. Para isso, basta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Portanto, estamos multiplicando por algo que não altera o resultado. 1 sobre raiz de 3 é equivalente a raiz de 3 sobre 3 na forma racionalizada. E este valor será também preenchido para a cotangente de 60 graus, já que são ângulos complementares. Observe também que se nós pegarmos a tangente de 60 e invertermos, ela dará 1 sobre raiz de 3, que racionalizado dará raiz de 3 sobre 10. E vice-versa, o inverso da cotangente seria a da tangente. Vamos olhar agora os valores para o seno de 30 e o seno de 60 graus. Por que são esses valores e não outros? Bom, se você pensar em outra figura, um triângulo equilátero cortado por uma de suas alturas. Mas quando traçarmos uma altura, já tínhamos aqui um ângulo de 60 graus, consequentemente será formado um ângulo de 30, já que a altura é perpendicular à base. E esta altura, além de ser uma bissetriz do ângulo de 60 graus, ela também será uma mediana. Ela dividirá o lado oposto ao meio, chegando em A sobre 2, a medida deste cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Parece que não será difícil confirmar que o seno de 30 é igual a meio. Mas lembre também que você sabe calcular a altura de um triângulo equilátero a partir da medida do seu lado. A altura de um triângulo equilátero é o lado deste triângulo vezes a raiz de 3 sobre 2. Se você não conhecia isso ou não lembra de onde vem, basta fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo e depois de alguns passos você chegará nesta relação. Eu pulei alguns passos, mas coloquei um passo intermediário aqui como referência, caso queira refazer este caminho. Agora, com essas relações, o seno de 30, o cateto oposto nesse triângulo retângulo, seria a metade do lado do triângulo equilátero, dividido pelo valor da hipotenusa, que é o lado do triângulo equilátero. Quando fizermos esse cálculo, o valor de A se cancelará, e isso dará meio, e que também é o cosseno de 60. O seno de 60 neste triângulo retângulo, o cateto oposto, que é a altura do triângulo equilátero, que vale A raiz de 3 sobre 2, e vamos dividir pela hipotenusa, que é o lado do triângulo equilátero. Novamente, o valor de A se cancelará, e o seno de 60 graus, que também é o cosseno de 30, dará raiz de 3 sobre 2. Isso já seria suficiente para justificar o restante da tabela, mas observe que a tangente de 30 ou a cotangente de 60 poderá ser extraído esse valor a partir desta figura, o mesmo acontecendo com a tangente de 60 e a cotangente de 30. Se achou útil esta videoaula, deixe o seu like. E você também poderá assistir outras videoaulas relacionadas a este tema e a outros temas também.